Hoje, a nossa máquina pública, ela está toda apodrecida. Toda, de cima e embaixo. Apodrecida. É Brasil. Começou por Brasília. Brasília foi, talvez, vamos dizer assim, até Brasília, o cara roubava uma galinha e ficava numa felicidade terrível. Hoje, se você der a granja, ele acha pouco. Nós já chegamos ao ponto que até a mulher do cafezinho, que está servindo o cafezinho, quando dá um mole, ela fala assim, se eu quiser, eu adianto alguma coisa aqui para o senhor, vai sobrar alguma coisa para mim? Hoje até a mulher do cafezinho está nesse nível. O motorista, todo mundo. Então é o seguinte, corrupção sempre houve, sempre existiu. Mas não nos... Tem um amigo meu, muito amigo meu, que inclusive até ele é petista, tá? Ele é do judiciário, mas ele foi policial civil no Rio de Janeiro. E ele falou assim, cara, tinha corrupção? Tinha. No começo da década de 80, um delegado pegava uma ação, caramba, fazia um negócio lá, se ele fizesse um acerto na corrupção, era uma TV a cores para levar para casa. TV a cores era caro, isso, aquilo, era, porra, beleza, arrumei uma TV a cores. Falei, era isso. Mais nada do que isso. Hoje, se você der uma televisão a cores pro cara que varre a porta da delegacia, ele quebra a televisão. Mas eu quero essa merda para quê? Tá? Hoje o cara quer uma casa, um apartamento, ele quer um carro importado, ele, o outro, uma série. Então é o seguinte, entranhou. Por isso que eu falei que você é a teoria, eu falei na última live que nós fomos, essa aqui é o seguinte, é a teoria das janelas quebradas. Você não tem que vir aqui e falar assim, não, mas a China não faz isso. Como esse rapaz que quase me bateu por causa disso. Né? A China não faz isso. A China evoluiu até isso. A China passou por isso. A China passou pelo século da vergonha. A China era o país mais rico do planeta lá no início do século XIX. A Inglaterra tomou a China através do tráfico que era feito pela Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais era uma empresa sionista que ficava em Amsterdã. E a Companhia das Índias Ocidentais ficava na Inglaterra, cuidava do Ocidente. As duas dominavam o mundo, ambas eram sionistas, e ambas você não vê o nome, não tinha CEO, todo mundo era tímido na época. Era aquele grupo. O que eles praticavam no Ocidente? Pirataria. O que eles praticavam no Oriente? Tráfico. Tudo quanto é crime oficializado, que agora o Trump está querendo oficializar de novo a pirataria, a mais-valia, tá? E deixa para lá, e quem vai se fuder é ele, não tenha dúvida nenhuma. O Trump é tudo voo de galinha. Mas essa Companhia das Índias Orientais é que patrocinou a primeira Guerra do Ópio e a Segunda Guerra do Ópio. Segunda Guerra do Ópio? Segunda Guerra do Ópio, que aconteceu em 1857, se não me engano. 1857 até 1860, quando a China se rebelou para expulsar, porque foi ali que eles tomaram Singapura, Hong Kong, pegaram todos aqueles portos. De lá foi daquela época, porque eles chegaram a dominar 55 portos. Eles tomaram os portos todos. Era onde eles importavam. Um quarto da população da China era viciada em ópio. Eles viciaram a população. Para pegar a produção chinesa. Não, a produção, para pegar a riqueza chinesa. A produção vinha do Afeganistão, daquela região, porque a papoula é daquela região. Então é o seguinte, quem traficava oficialmente era a rainha da Inglaterra, era a Companhia das Índias Orientais. Era um tráfico oficial, tráfico de drogas, ópio. Então é o seguinte, em 1857, aí a Inglaterra tomou dentro, né? Quando a Inglaterra estava tomando dentro, perdendo a guerra, pronta para ser expulsa de lá, quem foi que foi socorrer a Inglaterra? A França e os Estados Unidos. Se uniram, e aí, de 1839 até 1949, foi essa desgraça. Até que o Mao Tse-tung meteu o pé na bunda de todo estrangeiro, botou todo mundo para correr. E foram lá dar cabeçada, se fuderam durante 20 anos, situação braba. Quando apareceu, em 72, os Estados Unidos teve a ideia genial de ir para a China
e investir nela para afastar ela da Rússia, da União Soviética. Então foram lá fazer acordos, fizeram acordos, mas principalmente levados pela mão de obra extremamente barata. E aquilo viciou eles. O Mao já tinha um plano já. Eu acho que independente ou não da entrada dos Estados Unidos, o que ia acontecer era inevitável. Não, mas eles tinham um plano, mas aquilo caiu do céu. Os Estados Unidos podem ter potencializado. Não, caiu do céu. Mas era inevitável. Não, tudo bem, mas isso poderia acontecer daqui a 30 anos. Inclusive, nessa época, eu acho que eles já deviam estar no quinto plano quinquenal deles. Eles tinham, inclusive, uns dois tinham dado errado completamente. Deu errado os primeiros planos? Não, teve plano que deu errado, porque é o seguinte, o trato com a terra, eu acredito em sabotagem também, uma série de coisas. Então, teve plano que deu errado. O seguinte, deu um número muito aquém do esperado, mas eles conseguiram em frente, persistentes. Eles têm tenacidade. Eles foram em frente. Em 72, eles estavam com a sociedade organizada. Cara, em 1985, o PIB da China era menor que o do brasileiro. Olha o grande favor que a redemocratização do Brasil fez com o Brasil. Olha a escolha do modelo econômico que nós optamos. Nós, em 1885, elegemos em 84 um presidente, que o presidente eleito não tomou posse, nós deveríamos ter outra eleição, mas na base do jeitinho brasileiro, nós colocamos o Sarney. Mas ele não era o vice? Não podia, não assumiu o titular. O Tancredo não tinha assumido ainda. Não assumido. Aí foi feito aquele grande aconchego, aí ficou o Sarney aceitando. Também, na época, era muito difícil mudar alguma coisa, mas não era o Sarney que queria mudar. Talvez quem mudasse era o Tancredo, por isso que ele morreu. O Tancredo era um cara muito inteligente, muito sagaz, e que tinha um nome dele na história. Ele foi o primeiro-ministro na época do governo de Jango. Depois o parlamentarismo caiu, mas eles aceitaram o Jango com a condição de ter o parlamentarismo. E o primeiro-ministro já era o Tancredo Neves. Ele veio, então é o seguinte, era um cara rico, realizado, com um nome, com tudo, estava se elegendo presidente do Brasil, tinha, sei lá, 77 anos. Um cara daquele que é inteligente, se eu com 77 anos de idade, a única coisa que eu posso falar assim, a única coisa que eu posso fazer agora é deixar meu nome para a história. E ele assustou muita gente. E o Sarney sempre foi bem amestradinho, bem legal, e o Sarney, que era oriundo dos militares, que era oriundo do PDS, foi o primeiro presidente civil do Brasil depois de 20 anos, olha que ironia. Um cara que estava com eles lá, que teve o tempo todo lá com eles. Nessa época, nosso PIB era maior do que o PIB chinês. PIB chinês. Em 89, quando a gente elege o Collor... Então, mas nosso PIB era maior que o da China, mas não era um bom PIB, era? Cara, era razoável, porque, além do mais, 35% do nosso PIB era industrial. Verdade. Depois é que foi... Então é o seguinte, 35 não, nessa época acho que era até mais. Então é o seguinte, nosso PIB era industrial. Nós melhoramos, se a gente tivesse seguido a mesma proporção, você imagina se você tivesse todo o acréscimo que nós tivemos no agronegócio e a indústria tivesse acompanhado junto. Porque é o seguinte, você não ia vender mais tomate. Você só ia vender massa de tomate, ketchup, suco de tomate. Pomarola. Você não ia vender mais milho, você já ia vender o milho processado. O Brasil é o maior produtor do mundo de café. O Brasil é o 8º país do mundo que fatura mais com café. O primeiro é a Alemanha, que você tem que ir numa estufa especial, num museu, numa amostra, num lugar, para achar um pé de café. Mas eles são os que mais faturam. Depois vem os italianos, o Brasil é 8º. Sem o nosso café, não tem café. Para você ver. Olha como é que nós caímos, olha a queda. Olha a queda na indústria. Então é o seguinte, nós estamos... E ali, naquele divisor de águas, o que aconteceu? A China adota um modelo 100% brasileiro. 100% brasileiro. Era o PND do Geisel, que a China usou, praticamente. Mas tem prova que eles copiou o nosso PND? Não estou falando que eles copiaram,
muita gente fala mas eu não vou nesse ponto. Eu falo assim, usaram o mesmo modelo. Vamos dizer que era um modelo que tinha na praça. Você chegou lá na autorizada, falou assim, me vê aquele modelo chinês também, eu quero aquele ali. Aí você fala assim, não, eu vou nesse aqui que é mais moderno. Se ler o PND do Geisel e comparar com o PND da China é parecido. Bem parecido, bem parecido. Mas você acha que só está relacionado ao PND? Porque na China também a gente tem uma Constituição ali que é uma Constituição bem forte, voltada pro povo, né? Mas vem cá, o AI-5 fazia esse papel no Brasil. O AI-5 reprimia politicamente. O cidadão comum não tinha nenhum tipo de repressão. Eu, como cidadão comum, andando, eu fiz 18 anos, votei, nunca me senti reprimido em porra de lugar nenhum. Nunca ninguém me perguntou em quem eu votava, quem não votava, ou porra nenhuma. Nessa época você não contestava o governo, né? Mas por que eu tenho que contestar o governo? O meu sonho é não contestar o governo. O meu sonho é não contestar o governo. Eu não sou político. Agora, o político perdeu espaço. O político ladrão brasileiro. Mas você não poderia ser político também na época, né? Poderia ser, por que não? Por que não? Por que não? Por que eu não posso ser deputado? Um deputado não tem trabalho para fazer? O deputado não tem como incrementar um negócio? Você acha que nessa época qualquer pessoa poderia falar assim, ó, quero ser deputado e representante do povo, que ele ia conseguir? Sim. Ou só uma elite nacional não, tinha eleição livre. Tinha eleição livre para deputado. Tinha eleição livre. Mas você não conseguia entrar num partido e se filiar, você não conseguia candidatar. Claro que sim. Você não conseguia. Arena ou PDE, ou MDB. Arena e MDB. Olha quem que eram os políticos do MDB, quem que eram os políticos da Arena. Ótimo. Só elite, você não vê um pobre ali, você não vê um trabalhador, vem cá, e onde você vê pobre em algum lugar, em algum país? Tinha gente pobre, sim, é claro que tinha. Eu conheço uma porrada de gente que foi vereador lá, tudo pobre. Prefeito pobre. Francisco Nunes, o filho dele, Geraldinho, meu amigo pra caramba, amigo de infância, um dos melhores prefeitos que Itaboraí teve na história. Né? Ele era da Arena. Ele era farmacêutico. João Batista Cáfaro, conhecido na cidade, ele era da Arena também. Milton Rodrigues era do MDB, era oposição a ele. Ótimo prefeito também. Só tinha 2 partidos. Hoje você tem 200. Pra quê? Pra quê? Hoje que é foda. Hoje, tenta entrar num partido desse e ser candidato. Se você não for convidado, se não tiver um convite, esquece, meu amigo. Não, esse tipo precisa puxar a voto. Se você tiver um negócio para você ser boi de piranha, tudo bem. Então é o seguinte, vai negócio. Você tá falando que parece que hoje a política é assim. Cara, esse país começou a apodrecer de vez quando, lamentavelmente, mineiro igual a vocês, o Juscelino botou a merda da cabeça e fazia aquela estrutura de Brasília. Eu não tenho nada contra o povo de Brasília, porque o pessoal acha que eu estou falando contra brasiliense, o cara que já nasceu lá. Só que Brasília foi criada em 1960 do nada. Você queria capital lá no Rio de Janeiro. Com certeza. Você tá rindo por quê? Pô, extremamente frágil no litoral. Provavelmente se a capital tivesse no Rio de Janeiro, a gente já tinha perdido Brasília, Mato Grosso, Goiás, já tinha perdido tudo, rapaz. Levar a capital pro centro do Brasil foi fundamental para desenvolver aquela região, para levar pessoas para aquela região. É mesmo? Ah, a capital vai ficar só no Rio de Janeiro aqui. Fudeu. Exatamente. Ia virar uma Europa aqui, ó. Ia ser cheio de divisão. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, o seu nível de ignorância é assim, de uma profundidade enorme. Eu vou te dizer uma coisa, ignorância não é burrice, gente. Ignorância é ignorar. É o fato dele perder menos tempo em algumas coisas e outra coisa em atividade, como leitura boa. Mas ignorância pode ser burrice também? Pode ser os dois? Ignorância pode ser. Não, eu não estou, eu estou dando eu estou dando o benefício da dúvida. Tá? Então é o seguinte, o que acontece? Olha só, depois que lançaram os mísseis, os ICBMs, capital central virou sinônimo, sabe de quê? De país com mentalidade medieval. Quando a capital já estava lá no negócio, ótimo. Agora outra coisa, a melhor coisa que existe é você fazer a capital dividida. Você pode dividir a capital em três capitais. 2 capitais, 3 capitais. E se fosse para botar uma no centro, botava em Goiânia.
Cidade que já estava pronta. Brasília é artificial. Saiu do nada com um dinheiro. Você sabe quem criou a inflação no Brasil? Mas em termos de desenvolvimento... Você sabe quem criou a inflação no Brasil? Foi Juscelino Kubitschek. Não, na verdade... Porque olha só, você chegar, criar uma... Você imagina o que é você criar uma cidade do nada como você faz uma casa? Tinha que fazer várias. Peraí. Tinha que fazer várias no Brasil. Com o quê? Com cu? Igual a China faz, investimento Peraí, calma. A China... Você mesmo falou aqui, ó, olha tem só. que cavar buraco, tampar buraco. Peraí. Tampar buraco. A China faz... Vamos construir mais. A China faz com o dinheiro que tem, que consegue trabalhando. Tá? Não é se usurpando de fundos... Não é tomando dinheiro de fundos, como a carteira do pecúlio militar foi toda tomada por ele para fazer. Aquilo ali... Tá, mas a gente tá? pode fazer olha só, com que a gente consegue trabalhar. E outra também. coisa, aí você chega e coloca no meio do nada, um público para morar lá dentro. A primeira coisa que você faz, funcionário público que quer ir para lá, imóvel funcional e salário dobrado. Tá? Fudeu. Quem vai pagar isso, foi um bicho? problema, Porque mas era começou a inflar. necessário na época, né? Não é. É necessário porque ele inventou aquela merda. Ele inventou aquela bosta lá, botou o pessoal numa ilha da fantasia, porque o cara sai do Congresso. O cara saía aqui do Congresso e encontrava com o povo. Encontrava com você que foi na praia. O cara saía, você chegava lá assim, vou para a porta do Senado. Hoje é o seguinte, como é que era uma manifestação em Brasília na década de 60? Se você fosse fazer alguma coisa. E o que você está fazendo? Volta para o teu trabalho, senão eu te boto na rua. Tá? Porque você vai fazer conta patrão, você é empregado. Depois começaram a criar as cidades satélites, depois as favelas, depois as comunidades, e hoje Brasília tem todos os problemas. A 1.500 metros do Palácio do Planalto, por trás tem uma favela. 1.500 metros. Você bota em linha reta, 1.500 metros. Uma favela. Uma favela. Então é o seguinte, foi a grande coisa que criaram lá. Você tinha uma coisa funcionando, ótimo. Olha só, não cabe mais o seguinte. Então é o seguinte, vamos colocar Brasília e vamos botar em São Paulo. Não, São Paulo já tem o polo industrial do negócio. Vamos botar em Campinas. Tá? Teria que ser aqui em Uberlândia, aqui do lado. Exatamente. A logística é beneficiada, daqui você é o coração, você sai para qualquer lugar. Uberlândia hoje seria um centro geodésico do Brasil, centro rodoviário no Brasil, que poderia falar assim, a capital administrativa fica aqui. Ótimo, centro do Brasil. Beleza. Tá? O Palácio do Presidente com segurança vai ficar aqui também. Como pode ficar lá? Ótimo. Isso aí, nós não estamos em conflito, não estamos em guerra. Todo mundo concordando que tinha que sair do Rio de Janeiro aqui. Tá? Né? Não, negativo. O Rio de Janeiro, historicamente... Já estamos falando em Uberlândia já. Não, eu falei, se você quiser fazer uma descentralização, é isso. Mas para uma cidade que existe, não é você tirar uma da cartola e criar como um megalômano, porque o grande problema do Juscelino era a megalomania, era a mania de grandeza, tá? De querer ser o pai de que criou aquela bosta. Mas isso foi um erro, porque, por exemplo... a megalomania, por exemplo, quando a China começa a fazer algumas estruturas, que você pensa assim, nossa, mas um trem para andar 700 km, hoje os trens não andam nem a 200. É uma megalomania também. Não, mas peraí, megalomania... Só que deu certo. Mas pode dar errado. Peraí. Megalomania, como é que você pode chamar de megalomania algo que o cara constrói? O cara faz. Uma cidade qualquer um faz. Uma cidade qualquer um faz. Eu tinha um amigo... já falecido, empreiteiro, que ele ganhou dinheiro em Brasília. Ele falava que, em média, um caminhão de cimento era faturado 3 vezes. Ele já chegou a faturar 6 vezes o mesmo caminhão de cimento. Ele entrava, apresentava a nota, carimbava, voltava, depois dava um dinheiro para a prata. Ali começou a indústria da corrupção desenfreada, porque o cara tinha que entregar aquela bosta em 4 anos. Era obra de governo. Não tinha custo, era o que gastasse. Ele falou para mim, falou assim, eu faturei um caminhão 6 vezes. Falei assim, cara, só 3 ficaram para mim, os outros 3 tive que rachar. Tá? Mas é o seguinte, olha só, eu faturei o mesmo caminhão 6 vezes. O caminhão saía, você vê no centro do... Cara, não tínhamos rodovia, não tinha porra nenhuma. Você Até viu, hoje não tem rodovia, só foi para Brasília. Então é o seguinte, a merda que foi. Aí, junto com isso, veio o boom da indústria automobilística, que não tem nada a ver, mas aproveitamos para sucatear as ferrovias brasileiras. Sei, foi. Sucatear as ferrovias brasileiras, tá? E vocês são vítimas disso aqui, né?
Você imagina. Exato. Hoje, por exemplo, é aquilo que eu estou falando. O que cresceu nos últimos anos em Araguari que salvou Araguari? O agronegócio. Agora você imagina se fosse, do mesmo jeito, um centro ferroviário, tá? De qualidade, com tudo aquilo ali. Tá? Aí é o seguinte, potência. aí você ia fazer... bala saindo daqui. Não, aí você... Cara, trem comum. Imagina você aqui agora, tendo o agronegócio aqui, você chegaria, por exemplo, para uma empresa que compra o produto aqui, já processa ele aqui e você já vende o produto final industrializado. Você tem a ferrovia aqui, você desce de ferrovia 1/6, 1/8 do preço do quilômetro tonelada. Tá? Rápido, não pega engarrafamento, não estraga a rodovia, porra nenhuma, desce tranquilo, desce em paz. Hoje, as ferrovias no Brasil são só para empresas privatizadas para obedecer interesses de empresas que foram privatizadas também. Nós demos o Brasil. Nós demos o Brasil e agora recebemos de volta o quê? Bolsa Família. O Lula entrou no lugar do Fernando Henrique Cardoso, o que ele fez? Pegou todos os atos do Fernando Cardoso e endossou embaixo. Porque ele tinha que entrar ali e falar assim, bem, acabei de entrar, seguinte, Vale do Rio Doce, meu amigo. Dá de volta. De volta. Me dá isso aqui de volta. Acabou. Em quanto tempo que impeachmentava ele se fizesse isso? Olha só. Olha só. Quanto tempo que impeachmentava Olha ele? só. Então é o seguinte, não se candidatasse a presidente, ficasse em casa. E se eu tivesse o apoio do povo? Claro, exatamente. Sempre mas teve, é o seguinte... sempre teve. Então ele não fez porque é um covarde. Meu amigo, povo não colocou ele lá. fez porque ele é Ele do é um sistema. covarde. Não fez porque ele entrou ali pra isso. Ele Porque ele é um negociou rato. pra- Ele é um negociou rato pra igual entrar. aos outros. Ele é um rato igual aos outros. O povo da- Ele é um rato. A cor do rato é que muda. Mas se você não fizer negócio, você não Tá? entra Não, hoje. isso não é... Não, mas depois que Mas, você entra... olha aí você só, tem- olha ué. só. Olha só, você está querendo dizer que é o seguinte: se você não fizer negócio com traficante, você não entra pro tráfico, né? Né? Não, Rubão, Se você é não o que fez. eu quero, não tô Pera falando aí, que é certo. eu estou falando que o Brasil é assim. Então O a gente. Lula tentou várias vezes até ele colocar um vice. Então vamos fazer José uma de coisa. Alencar, senão ele não entrava. Não, então vamos fazer uma coisa, vamos parar o programa aqui, a gente não tem mais nada para falar. O Brasil é assim. A gente vai passar a mão na cabeça? Você quer passar a mão na cabeça desse governo? Então vamos parar o programa agora. Você sabe disso, Vamos falar Tom. de futebol. Ou você vamos queria falar... sair Pera aí, presidente futebol. do Brasil, não pode. Vamos falar de futebol. Você não arrumou um partido, agora você tá tendo que negociar com missão pra sair candidato, O que vocês acham do Campeonato Brasileiro? Vamos falar de futebol de agora em diante. Porque a gente não pode chegar e falar que o Lula é um filho da puta. Que ele, na mesma hora, pula ali do galho pra defender o Lula. Não tô defendendo o Lula aqui, não. Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. O Lula Pelo amor podia... de Deus, eu quero que o Lula vai se fuder, bicho. Quer não? É um traidor. Mentira, É um mentira. traidor, traiu o Ah, povo. eu quero escutar Traiu isso. o povo. Eu falo Tá isso na frente vendo? dele. Ah, É trair o povo. isso. Vocês é doido. Eu É o falo que eu do Lula quero. aqui, todo mundo balança a cabeça. Ótimo. Tô defendendo, tô Tá defendendo. vendo? Tô Tá defendendo vendo? Lula Como é que não, é o- velho. como é que é o nome do seu pai? Tô defendendo Lula não, Como é que é o nome do bicho. seu pai? Cezinha. Seu Cezinha, eu prometi ontem pro senhor que eu vou consertar esse menino. Eu tô fazendo o meu trabalho, tá? Todo mundo Olha aqui, tá ó. defendendo Olha só, Lula. pode ver esse Porra, corte. bicho. Pedro, É que o Lula vai se fuder, manda pra seu velho. Cezinha esse corte aqui, fala que fui eu que mandei. O Não, bom promete e cumpre. Eu falei que ia tirar ele dessa bolha. Tá? Eu Não nunca pensa, não. defendi o Promete e Lula. cumpre. Nunca Não. defendi o Lula. Você tá Você votou no Lula várias vezes. várias vezes. confesso. Eu nunca defendi Tá? o Lula. Eu confesso. Mas já votou. Olha só, Eu sou pé no chão pra falar aqui, ué. Bicho, olha o que- Lula teve que negociar Não pra teve entrar, que, ué. o Lula não teve que negociar. O Lula não teve que negociar. O Lula é a oposição permitida, aonde o cara compra os dois lados. Tem um filme, existe um filme que eu acho que é Siriana. Depois você vê, Pedro, acho que é Siriana. É o seguinte, para você ver, olha como é que o sistema é perverso. Olha como é que o sistema é perverso. E é onde você explica o Lula. Olha só, refresca a cabeça, esvazia a cabeça, faz uma oração aí, um Pai Nosso, tá? Eu tô ajudando seu pai, fica tranquilo. Olha só. Olha só. Fica calminho, fica calminho. Tá um calmante pro meu amigo ali. Fica tranquilo. Aí, então é o seguinte, vocês têm que assistir isso aqui, gente. Vocês têm que assistir isso. Isso vai dar um corte, né? Isso vai dar um corte que vai ser uma maravilha. Né? Então é o seguinte, o que acontece? Chega uma cidade daquela do interior dos Estados Unidos, que eu acho muito bonita aquela cidade do interior. Né? Aquela cidadezinha que você vem, um campo muito verde, bonitinho, aquela cidade com 2.000 pessoas mais ou menos, que todo mundo se conhece. Tem uma igrejinha ali, o pessoal vai no domingo ali, vai ali, todo mundo se conhece. Ali o tempo parece que parou. Só o carro que o cara compra, mas o tempo parou ali. Chegaram lá, acharam petróleo embaixo do negócio.
E o cara foi lá para negociar. O cara da empresa foi lá para negociar. Foi lá fazer reunião com o pessoal, porque a empresa queria comprar o negócio todo e acabar com aquela comunidade toda. Nesse meio tempo, apareceu um ativista, um ecologista, para comprar a bandeira da cidade. E enfrentou o cara. Enfrentou o cara, peitou o cara, fez tudo, mobilizou o pessoal, fez a porra toda. O cara fez a porra toda, tudo. Eu não me lembro do desenrolar do filme, do negócio do filme, tá? Porque eu só peguei a mensagem. No final você descobre que aquele cara, aquele ativista que foi para lá, era empregado da empresa de petróleo. Você sabe o que ele fez? Ele virou a oposição antes que alguém virasse de verdade. Antes que alguém pegasse a bandeira e aparecesse alguém sério, vou eu que sou pilantra, tá? Claro que depois tem romantização, me apaixonei, bababá. Se fosse o filme atual, ele teria se apaixonado por um garotão. Mas na época ainda era por uma mulher. Então é o seguinte, ele vai, é o seguinte, e mostra que é o seguinte, você quando tem a situação e a oposição, você tem tudo. Porque você sabe qual é o próximo passo da oposição. Porque o objetivo é um só. Você vai ganhar ou ganhar. E quando você ganha com essa aqui, você sabe muito bem o que você pode ceder, porque é tudo seu. Aqui no Brasil, aqui existe comprado a oposição, a situação e a terceira via. Aqui até a terceira via é comprada. Aqui até a terceira via. Esse papo todinho do Ciro Gomes tem outro que não me engana mais. Terceira via é omissão, pô. Tá? É o MBL. Não, terceira via. Hoje é ele, é o Aldo. Tá? Mas não são terceira via. O Aldo é terceira via? O Aldo não é terceira via, nem o MBL é terceira via. Eles são postulantes. Hoje, quem tem fortalecimento em cima de terceira via, você pode ver que ainda tem nome, é Ciro Gomes. Tá? Espera o desenrolar das coisas.